Olá 203, professor Diego Vitelli falando, e hoje nós vamos tratar da segunda parte do objeto Origem da Vida. Atenção que lá no canal do Deodoro de Mendonça no YouTube já consta a primeira parte desse objeto, deste assunto. E agora nós vamos verificar justamente a hipótese que propõe como surgiu a vida na Terra primitiva. Hipótese de Opar e Haldane, são dois cientistas. Esses dois cientistas propõem uma sugestão como teria surgido a vida no planeta, ok? Então eles realizaram um conjunto de estudos geológicos, estudos atmosféricos e criaram uma ideia, uma sugestão de como a vida surgiu. Tudo bem? Então a ideia de Opar e Haldane é falar da Terra primitiva. Para Opar e Haldane, a Terra primitiva era um ambiente de completo caos. O planeta era extremamente quente, ok? O índice de liberação, de subida de vapor d'água era muito intenso. Isso permitia um ciclo hidrológico muito rápido. Então subia muito vapor d'água e retornava em um grande volume de chuvas. As chuvas eram intensas na Terra primitiva. E não apenas isso. As erupções vulcânicas também, o que derramava um grande volume de rochas derretidas sobre a superfície terrestre. Tínhamos apenas um continente, chamado de Pangeia, e o resto era formado de grandes extensões oceânicas. Não esqueça que, aos olhos da evolução, e Opar e Haldane são evolucionistas, a vida vai surgir na água e depois que ela será capaz de migrar para o ambiente terrestre. Então veja só, para Opar e Haldane, a Terra primitiva era constituída em sua atmosfera de apenas 4 gases. Veja só, metano, água na forma de vapor, gás hidrogênio e amônia. Verifica muito bem, 203, que eu ainda não percebo gás oxigênio. E como não percebo gás oxigênio, note que o primeiro ser vivo que vai surgir será anaeróbio. Vai viver na ausência de oxigênio. Uma outra coisa importante, veja que essa atmosfera primitiva não tem CO2. Repara muito bem como eu não noto a ocorrência de CO2. Não há. Lembra que o CO2 ele é importante para que aconteça a fotossíntese. Então entenda, o primeiro ser vivo que vai surgir, aos olhos da evolução, não será capaz de fazer fotossíntese, será um heterótrofo, um ser vivo que não é capaz de fabricar o seu próprio alimento. Então, filho, meninos, 203, tomar cuidado, que gases compunham a atmosfera primitiva. Não esqueça, metano, vapor d'água, gás hidrogênio e amônia. Esses 4 gases foram capazes de reagir na presença de 2 fatores. O primeiro fator que você nota é justamente a radiação ultravioleta. Nesse momento da história da Terra, nós não tínhamos ainda a formação de uma camada de ozônio. Então a radiação ultravioleta, ela incidia diretamente sobre a superfície terrestre. Um outro fator importante foram as descargas elétricas. Tanto radiação ultravioleta como as descargas elétricas, uma vez que as chuvas eram muito intensas, eram verdadeiras tempestades acompanhadas, da liberação de muitos raios, muitas descargas elétricas, permitiu justamente a liberação de energia para que esses 4 gases pudessem reagir. Não esqueça. Se eu te perguntar do item, se eu te perguntar em uma questão, que fatores permitiram que os 4 gases, metano, vapor d'água, gás hidrogênio e amônia pudessem reagir, não esqueça, é radiação ultravioleta e descargas elétricas. Diego, quando esses 4 gases reagiram, eu já tenho aí a produção, Diego, do primeiro ser vivo? Não. O primeiro ser vivo não foi formado na atmosfera. O que foi constituído na atmosfera foi uma molécula orgânica simples. Alguns autores chamam de proteinoides. Na verdade, os proteinoides representam aminoácidos. Não esqueça, não foi formado vida na atmosfera.
O que foi formado foi justamente uma molécula orgânica simples, o que foi formado foi justamente aminoácidos. Esses aminoácidos foram gerados, olha aí, foram gerados na atmosfera e veja que os aminoácidos estão descendo para os mares primitivos, ó. Repara muito bem aí, atenção meninos, que você nota que a vida vai surgir na água. Quando essa matéria orgânica simples, quando esses aminoácidos chegam aos mares primitivos, eles são capazes de atrair quimicamente moléculas de água. Olha o que vai acontecer. Está aqui a matéria orgânica simples, está aí o aminoácido em vermelho. E veja que ele tem a propriedade química de atrair moléculas de água. Repara muito bem aí, 203, que eu tenho uma película de água envolvendo essa matéria orgânica. Diego, o que é isso? O que você nota constituído é o que chamamos de coacervado. Olha o que vai formar o coacervado, então. O coacervado ele tem uma matéria orgânica no seu interior, protegida por uma membrana de água em azul. Essa membrana aquosa, essa membrana líquida que protege a matéria orgânica, é o que nós chamamos, é o que nós conhecemos como película de solvatação. Diego, o coacervado ele já é o primeiro ser vivo? Não. Por definição, o melhor conceito que eu já li para coacervado diz o seguinte, que o coacervado só é uma câmara de evolução bioquímica. No interior do coacervado, o que era um aminoácido protegido por água vai formar proteína, vai virar carboidrato, lipídio, vitamina, vai formar ácido nucleico, vai formar RNA. Opa! Veja muito bem, 203, que o RNA, enquanto material genético, ele é mais antigo que o DNA. O RNA é perfeitamente mais antigo que o DNA. A partir do momento que surgiu o RNA, acabou. Eu tenho uma central de comando. Eu terei a formação de vida. Eu terei a formação do primeiro ser vivo. Quer ver só como isso é verdadeiro? Ó? O coacervado não é o primeiro ser vivo. Mas a partir de cada cápsula de evolução bioquímica, a partir de um coacervado, surgiu o primeiro ser vivo. Tudo bem? Então o coacervado ele só é uma película de solvatação, que é uma membrana de água que protege uma matéria orgânica. Ele foi importante porque cada coacervado representa uma câmara de evolução bioquímica e no interior dessas câmaras surgiu vida, surgiu o primeiro ser. Dito isso, atenção, nós temos alguns experimentos que provam a hipótese de Opara e Haldane. Lembra que era uma hipótese antes, era apenas uma sugestão. Mas 3 cientistas, Miller, Fox e Calvin, conseguem provar que, de fato, a hipótese de Opara e Haldane é verdadeira. Repara muito bem aqui no experimento de Miller. E você tem aqui o sistema criado por Miller, tá? Para provar o que, Diego? Olha só, você tem aqui um recipiente onde Miller aqueceu água. Então você já sabe que através dessa tubulação vai subir vapor d'água. Primeiro material que compõe a atmosfera primitiva. Neste outro recipiente, Miller colocou, além do vapor d'água que está chegando, Miller colocou amônia, colocou também gás hidrogênio e metano. E veja que o vapor d'água que chegou, amônia, gás hidrogênio e metano, estão sendo submetidos, atenção, estão sendo submetidos a descargas elétricas. O que Miller percebeu? Que após a reação dos 4 gases na presença de descargas elétricas, foi produzido neste recipiente matéria orgânica. Foi gerado neste recipiente, atenção, foi produzido neste outro recipiente um acúmulo de moléculas orgânicas. Então veja o que Miller prova. Miller, meninos, olha lá, 203, Miller não consegue provar a formação de vida. Miller consegue provar que vapor d'água mais amônia mais gás hidrogênio
e metano são capazes de formar moléculas orgânicas simples. Só isso que ele prova. Então ele consegue provar que se a atmosfera primitiva possuía, ficar melhor, se ela fosse capaz de exibir esses 4 gases, eu noto justamente que há possibilidade sim de formar matéria orgânica, que há a capacidade sim, a habilidade de produzir uma matéria orgânica simples. Bem, além de Miller, tome cuidado também com o experimento de Fox. Fox afirmou que o próprio solo quente da Terra, lembra que eu te disse anteriormente que ocorria a liberação de um grande volume de rochas derretidas a partir da erupção vulcânica? Pois é, Fox consegue provar que um solo muito quente contribuiu para o aumento da complexidade dos compostos. Quer ver só? Observa o experimento de Fox, e aí a sigla que você nota, AA, indica aminoácido, ok? Então veja que você nota aí, você percebe 4 moléculas de aminoácidos. Fox consegue provar que se eu pegar 4 aminoácidos isolados, do jeito que você está vendo aqui, e submeter esses 4 aminoácidos a uma alta temperatura, a um aquecimento, esses aminoácidos são capazes de perder água. Esses aminoácidos são capazes de desidratar. E quando desidratam, filho, forma-se entre eles, você nota a formação entre eles, dessas ligações. Então repara muito bem, 203, que antes eu tinha 4 aminoácidos isolados. 4 aminoácidos isolados. E quando eu aqueço esses aminoácidos, eles são capazes de se unir, Diego, qual é o nome dado à reunião de aminoácidos? Proteína. Então, o que era uma matéria orgânica simples, você tinha uma matéria orgânica simples, formou-se uma matéria orgânica complexa. O que era uma matéria orgânica simples, constituiu matéria orgânica complexa. Então, um solo muito quente transformou matéria orgânica simples em matéria orgânica complexa. Verifica ainda que há um último experimento muito parecido com o experimento de Miller. O experimento de Calvin. Calvin fez a mesma coisa que Miller. Calvin, pegou os 4 gases, só que diferente de Miller submeteu a descarga elétrica, Calvin submeteu os 4 gases a radiações energéticas, provando que os 4 gases submetidos a uma radiação é capaz também de formar matéria orgânica simples. Lembra que eu te disse que para Opar e Haldane, descarga elétrica forma matéria orgânica simples. E radiação ultravioleta também. Então, Calvin pega, em vez de utilizar a descarga elétrica, ele trabalha com radiações energéticas e prova que os 4 gases, na presença de radiações energéticas, são capazes de se transformar em uma matéria orgânica simples. Muito bem, 203. Para nós finalizarmos aqui esse tópico, origem da vida, está faltando apenas nós verificarmos uma hipótese, chamada de hipótese heterotrófica. Diego, eu esqueci o que é essa hipótese heterotrófica. Diego, eu esqueci o que é um ser heterótrofo. Olha, filho, tomar cuidado que um ser heterótrofo é aquele que não é capaz de fabricar alimento. É aquele que vai buscar no ambiente em que vive todo o alimento que necessita. Veja que, de acordo com essa hipótese, o primeiro ser vivo que ocorreu neste planeta era um heterótrofo. Não era capaz de fabricar alimento, ok? Ele era um heterótrofo porque não tinha CO2. Lembra que eu comentei isso? Que não tinha CO2 para fazer fotossíntese? Então, esse primeiro ser vivo, na ausência de CO2, ele não é um fotossintetizante. Ele é um heterótrofo. Então, ele vai buscar no ambiente que vive o alimento que ele necessita. Diego, mas ele é o primeiro. Como é que ele vai se alimentar de um outro ser se ele é o primeiro? Ele vai se alimentar da grande sopa orgânica presente nos mares.
Não esqueça que nessa condição a atmosfera liberou um grande volume de matéria orgânica para os mares primitivos. Além de heterótrofo, o primeiro ser vivo ele faz fermentação. Diego, por que fermentação? Porque é um processo que ocorre na ausência de oxigênio. Lembra que eu te disse que a atmosfera primitiva não tinha O2, não tinha oxigênio. Então a fermentação é um método que ocorre na ausência de oxigênio para que assim aconteça a produção de ATP, a produção de energia. Dessa maneira, veja só, nós temos aqui um esqueminha para você entender a evolução metabólica. Vimos no tópico anterior que o primeiro processo que ocorreu foi a fermentação. Está aqui a fermentação. Ó. Verifica que a fermentação é uma reação química onde a glicose sofre uma quebra parcial, porque não tem oxigênio para quebrar integralmente a molécula de glicose. Veja que o produto dessa reação 203 é um álcool. Além disso, eu vejo também a liberação de um novo gás. Ó. Graças à fermentação, eu tenho a liberação de um novo gás para a atmosfera, CO2. Então isso eles perguntam, meninos. Você tem que saber justamente a importância do processo. Fermentação foi importante porque introduziu CO2 à atmosfera. Verifica também que, além disso, você tem um saldo energético de apenas 2 mols de ATP, 2 mols de energia, certo? Tendo CO2 e o planeta com muita água e muita luz, surgiu o segundo processo metabólico, fotossíntese. Observa o que é a fotossíntese. A fotossíntese é uma reação química de conversão de substâncias inorgânicas, CO2 em água, e substância orgânica, ó, glicose. Não esqueça que é foto, porque esse processo ocorre na presença de luz. Observa muito bem 203 que esse processo ele permite a introdução de um novo gás à atmosfera, oxigênio. Veja, portanto, que a grande importância da fotossíntese não é o ser vivo simplesmente agora ser capaz de fabricar o seu próprio alimento. A fotossíntese também é importante porque introduz, veja só, um novo gás à atmosfera. Agora eu tenho oxigênio. Então o que era vida anaeróbia, agora será vida aeróbia. Vida que ocorre na presença de oxigênio. Se agora eu tenho oxigênio, o último processo metabólico que ocorreu foi a respiração aeróbia, onde a glicose reage agora, atenção, com O2, ó, e se eu tenho o O2 vai quebrar integralmente a molécula de glicose. Veja que o primeiro processo só liberou 2 mols de ATP, enquanto que a respiração aeróbia libera 38. Veja só. A respiração aeróbia, portanto, libera uma quantidade que é 19 vezes maior que a fermentação. Se eu tenho mais ATP, eu tenho mais energia. Se eu tenho mais energia, vai aumentar o metabolismo dos seres que surgirão aeróbios. E se eu tenho seres vivos de maior atividade metabólica, eu posso afirmar que a respiração aeróbia ela foi fundamental porque aumentou a complexidade dos seres. Não esqueça, o primeiro processo foi a fermentação e ela foi importante porque liberou CO2 para a atmosfera que não tinha antes. O segundo processo foi a fotossíntese e foi importante porque liberou O2, gás que não ocorria antes. E com o oxigênio, a respiração aeróbia foi importante porque com o oxigênio eu quebrei melhor a glicose, liberei mais energia e quanto maior o teor de energia, maior será o metabolismo dos seres que apresentam respiração aeróbia. Tranquilo? Tudo bem? Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar nos nossos canais de comunicação, né? No caso, o nosso grupo do WhatsApp, e até a nossa próxima videoaula, certo? Próxima videoaula, nós teremos um novo assunto da sua grade programática para trabalhar, certo? Tranquilo? Aguarde. Também que será postado no canal da turma de vocês, será postado um exercício a respeito desse objeto. Tudo bem? Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.